Jesus. Glórias a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios. Glórias a Deus. 2 Coríntios 5, capítulo 16. Isso. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, versículo 16. Aleluias. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Segunda Coríntios. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Aleluia, Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor possa falar poderosamente através da Tua palavra. Ô Senhor, nos guia nesse ensinamento, Senhor. Nós queremos honrar, engrandecer o Teu nome, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa falar, meu Pai, poderosamente em cada coração. Oh, meu Pai, que o Senhor possa guiar, meu Pai, cada palavra, meu Pai. Oh, Senhor, daquilo que vem da parte do Senhor, meu Pai. Coloca nos nossos lábios para que possamos transmitir em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ontem, irmãos, aleluia, Jesus veio no meu coração para falar sobre o Natal. Até falei com os meninos, né? Aleluia, Jesus. Eu falei, vou pedir confirmação ao Senhor. Aleluia, Jesus. E continuou falando ao meu coração. Aleluia, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Os irmãos sabem que, aleluia, Jesus, o pastor sempre falava, né? Aleluia, sobre o Natal. Aleluia, Jesus. E a gente às vezes fala muito da parte simbólica. Os irmãos já conhecem, já sabem esses símbolos pagãos que tem por aí. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, esse versículo que nós lemos, aleluia, Jesus, ele resume muito bem, aleluia, a ideia de por que comemorar o Natal é algo errado. Aleluia, Jesus. Por que a gente pensa assim? Sabe por que confunde muita gente? É porque muitas igrejas, elas se reúnem, eles fazem cantata de Natal e eles dizem assim, não, nós estamos aqui para celebrar o nascimento do Senhor, né? Porque quando Jesus nasceu, os anjos celebraram, cantaram, né? E quando ele veio ao mundo, né? E trouxe a paz, a libertação, a salvação. Então, confunde muita mente dos crentes, né? Porque a pessoa pensa assim, poxa vida, que coisa maravilhosa, não é verdade? O mundo lá fora está celebrando o quê? As próprias famílias, né? As suas próprias vidas, os reencontros, né? Família, né? Essas coisas. Então, assim, com uma série de símbolos, né? É Papai Noel, igual o irmão falou, né? É Papai Noel, a Luiz Jesus, é árvore de Natal, é pisca-pisca, é um monte de símbolos que eles usam, né? E aí o crente pensa assim, bom, eu não faço essas coisas, já entendi, mas, né, adorar o nome do Senhor e celebrar o nascimento, que mal tem, né? Se alguém faz dessa forma. E eu me lembro, irmãos, tem muitos crentes, aleluia, que ainda na simplicidade ainda não entenderam isso. E eu lembro que minha mãe, quando eu era criança, aleluia, Jesus, ela não tinha esse entendimento, ela veio ter esse entendimento depois que a gente recebeu o ensinamento aqui que a gente falou, e ela ficou meio confusa, assim, achou que, nossa, mas tal, só que depois, com o decorrer do tempo, eu comecei a ver que ela já estava meio que modelando, né? Às vezes ela ia falar uma coisa, ela falou assim, não, mas não é por causa do Natal não, tá? Já falava assim, já não, né? Então eu vi que ela já começou a aceitar aquela ideia. Mas eu lembro, irmãos, que mesmo, né, na igreja que ela congregava fazendo esses negócios de Natal e tal, mas porque não tinha aquele ensinamento, mas uma coisa interessante que minha mãe, ela sempre
ela é sempre muito focada em discernimento de coisa que era errada, na doutrina. E uma coisa que minha mãe nunca fez foi comprar uma árvore de Natal para colocar dentro de casa, que ela não sentia. É engraçado essas coisas, né? O crente, tipo assim, mesmo ele na simplicidade, ele não tendo muito entendimento das coisas, mas ela já não sentia de comprar a árvore de Natal para colocar, ela não sentia. Então, aí a vizinhança toda fazia que ele colocava os pisca-pisca, minha mãe nunca sentiu de colocar pisca-pisca lá em casa. Sabe, ela não testificava no coração dela que aquilo era de Deus. Papai Noel também não, ela nunca falou, Papai Noel vai te dar alguma coisa. Ela não falava, mesmo na simplicidade dela, mesmo sem ter aquele conhecimento, ela não sentia. Então, a gente cresceu muito distante dessa simbologia de Natal. A simbologia a gente não tinha, né? Tanto é que eu não tinha aquele negócio. Eu lembro que a gente teve um negócio de árvore de Natal, de colocar presente de árvore de Natal na casa da minha tia, que era católica. Aí nós fomos para lá, minha tia colocou e falou que era o Papai Noel, mas com minha mãe não tinha isso, é porque nós estávamos na casa da minha tia. Então ela sempre foi, eu estava lembrando hoje, eu falei, engraçado, como que o Espírito Santo, ele toca na vida do crente se você andar no Espírito. Aleluia, Jesus. Se a gente está um pouco na carne, ou a gente, às vezes, nosso coração está inclinado muito para essa questão cultural, porque é bacana, a gente não percebe nada. Irmão, mas bota o seu joelho no chão, começa a fazer um jejum, uma oração, lê a palavra de Deus, para você ver como que sua mente começa a ficar, não é, irmão? Aleluia. Como que a mente da gente começa a ficar diferente, como que as coisas do mundo, você começa a sentir uma repulsa delas, você começa a sentir um sentimento de rejeição delas. Aleluia, Jesus, você começa a sentir, isso está errado, tem uma coisa errada naquilo, tem uma coisa errada naquilo. Aleluia, Jesus. E por que então, que parece tão bonitinho, aleluia, comemorar o nascimento de Cristo, por que isso, na verdade, não é certo e não é aceito diante de Deus, embora as pessoas pensam que está sendo aceito? Aleluia, Jesus. Primeiro, aleluia, a gente voltando na origem, a gente já sabe que a origem dela, mas não é só por causa da origem, né? Aleluia, porque alguém vai falar para você, mas tem outras histórias e tudo mais. Não é só por causa da origem. A origem em si, ela já é pagã. Aleluia, Jesus. Porque, na verdade, se os irmãos voltar em Atos dos Apóstolos, até chegar ao Apocalipse, os irmãos nunca vão ver essa festa. Não está registrado na Bíblia uma festa, aleluia, da igreja apostólica que comemorasse nascimento. Pelo contrário, o Senhor mandou, aleluia, que nós comemorasse a sua morte, aleluia, comesse, aleluia, da sua carne e do seu sangue em memória dele até que ele viesse. Aleluia. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. E é estranho, né? É uma posição. Enquanto a Bíblia manda a gente comemorar a morte, o mundo fala para a gente comemorar o nascimento, não é? Não fica, né? Oi? Já é, né? Pega totalmente fora, né? Do ritmo ali, vamos dizer assim. Pode ler? Pode. É o 23, né? A partir do 23? Até o 26. Sim. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venham. Aleluia, tá vendo? Mandou a gente, aleluia, Jesus, celebrar a morte. Foi porque a morte do Senhor que nos trouxe vida. Fala, mas poxa vida, e o nascimento? Também, né? Se Jesus não tivesse nascido, como que nós estaríamos? Né? Parece uma lógica até razoável, parece um argumento forte. Mas sabe por que o Senhor não mandou nós comemorar o nascimento dele? Aleluia, Jesus. Porque primeiro ele veio na terra como homem, é verdade. Aleluia, Jesus. Uma, porque ele é antes daquilo, né?
que a Bíblia fala, aleluia, Jesus, no livro de Mateus? Irmãos, acham que ela fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, Jesus. Acha esse versículo? Eu acho que será que é João 8? Aleluia, Jesus. Glorificado é o Senhor. Lá para o final, não é? Aleluia, Jesus. Está vendo? Pode ler. Aleluia. Glórias a Deus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Está vendo? Aleluia, Jesus. Ele não, ali foi um nascimento terreno, mas ele é antes do princípio de todas as coisas. Aleluia. A Bíblia fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E quem é esse verbo? Jesus fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito do Pai. Olha que glória. Aleluia, Jesus. Então, ele é antes de todas as coisas. Aí você fala assim, não, mas a gente está só apenas comemorando, aleluia, a vida terrena dele, porque se ele não tivesse vindo, aleluia, Jesus, nós não teríamos, né, como é que nós teríamos vida e tu, ele não teria executado o seu ministério. Meu irmão, mas entenda uma coisa, você comemora aniversário de alguém que morreu? Comemora? Aleluia, Jesus. Né? As pessoas que perderam os entes queridos. Por exemplo, minha mãe fazia aniversário no dia 6 de abril. Chega no dia 6 de abril, eu faço uma festa de aniversário para minha mãe? Aleluia, Jesus. Não faço. Aí as pessoas querem fazer festa de aniversário para Jesus. Fala assim, não, irmã, mas é diferente. Porque Jesus ressuscitou, então. Ele ressuscitou como Deus. Aleluia. E ele voltou à forma dele original. Aleluia. Quando eu digo que eu estou comemorando o aniversário de Jesus, como se o nascimento dele fosse no dia 25 de dezembro, eu estou vendo e enxergando ele novamente como um homem. Aleluia. A Bíblia fala que ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Ele não é um homem mais, meu irmão. Aleluia. Quando você comemora o aniversário dele, você está novamente colocando ele como homem. O ministério dele encerrou como homem. Ele é Deus. O irmão Manuel? Por causa disso mesmo que não ficou a data que Jesus nasceu. Ele não deixou por escrito, por quê? Senão, ele sabia do que ia acontecer. Né? A pessoa, no caso, estaria, né, comemorando. É uma heresia. Mas eles comemoram, mas sem saber de nada. Comemora no escuro, que ele não deixou escrito. Exatamente. Né? Não deixou por escrito. Sem contar que essa ideia de comemorar o Natal, ela não veio dos apóstolos. Aleluia, Jesus. Ela não veio do Espírito Santo. Aleluia. Isso surgiu da Igreja Católica. Aleluia, Jesus. Lá para o ano 336, 354, né, que eles reuniram em concílio e resolveram criar essa data. E tudo a ver com comemorações que já existiam naquela época, pagãs. Não é verdade? Alguém quer falar de você sobre isso? Vocês pesquisaram? Quem pesquisou? Quer falar, Paulo? Quer falar? Pode falar. Não, é assim, eu não vou lembrar com todas as palavras, não. Mas eu vi que antes disso tinha uma festa que era feita por um outro povo, que era como se fosse uma idolatria. Que eles faziam algo, não sei se era algum deus, mas a algo. Cultuavam a algo e as pessoas se inspiraram, no caso da Igreja Católica, e criaram o Natal. Mas o princípio do Natal foi o quê? Foi uma idolatria criada por um povo pagão que nem pertencia ao povo de Deus. Outros deuses. Na verdade, irmãos, no dia 25 de dezembro, e nessa época de dezembro, eles comemoravam, tinha o solstício de inverno, o Deus Sol, né? Que era justamente isso, o nascimento do Sol, como um Deus. Né? E aí, a Igreja Católica, ela vendo que as pessoas... E essa festa era uma festa muito idolátrica e assim, muito popular. Né? Então, o que eles fizeram? Como sempre eles fizeram. A Luiz Jesus, eles foram lá e falaram assim, vamos pegar essa data e vamos colocar como nascimento. Eles estão falando do nascimento do Sol, né? Do Deus Sol. A gente fala o nascimento de Jesus.
né, ao nascimento de Jesus. Por quê? Porque as pessoas tinham uma idolatria muito grande, então para cativar o povo, né, para o povo desvincular um pouco daquela festa e voltar, cristianizar. Eles queriam cristianizar uma festa pagã para que as pessoas concentrassem. Não é o que eles fazem hoje? Festa junina cristã, Halloween cristão, não é que eles fazem hoje? Aleluia, festa junina cristã, Halloween cristã. Aleluia, vocês sabem que, por exemplo, a festa da Iemanjá, que é feita pelo candomblé, a Igreja Católica também adaptou ela para a comemoração da Nossa Senhora dos Navegantes? Aleluia. E faz mais ou menos parecido, vai para o mar, com alguns negócios assim, só que aí é a Santa Senhora dos Navegantes. Para quê? Também com o mesmo propósito. Não vamos dizer ao povo para isso aqui. Então, vocês estão vendo que toda a origem é querer pegar algo que não era para outros deuses e oferecer isso para o nosso Deus. E o que Deus falou sobre isso, hein? Vamos, antes a irmã falar, o que Deus falou sobre isso? Deus queria isso? Aleluia. Desde o princípio, o que Deus falou sobre pegar festa dos pagãos, pegar festa que era para outros deuses e fazer para ele? Oi? A árvore de Natal também tinha a ver, era tudo místico, representava vida, prosperidade, um monte de coisa. Fertilidade. Exatamente. Sim. Sim. Um monte de símbolos, né? Eles fazem a mesma coisa. Só que as pessoas não quer Jesus. Irmãos, os crentes, às vezes, eles estão, às vezes é tão simples no entendimento, por isso que a gente tem buscado do Senhor esse entendimento. É tão simples que se colocar Jesus em qualquer coisa, o crente compra a ideia, né? Se colocar assim, um centro de religião afro que eles falam, vamos para o centro de Umbanda de Jesus Cristo. Ah, não, mas aquilo lá é o centro de Umbanda de Jesus Cristo. Aleluia, candomblé do Senhor Jesus. Ah, não, entendeu? É só colocar Jesus que as pessoas aderem e acham que está uma bênção. Também, né? Então, tipo assim, vamos só ler Deuteronômio, depois... Rapidinho, eu dei uma lida no que eu já tinha pesquisado, eu vi que essa festa que veio, né, depois veio o Natal, ela cultuava a Deus Saturno, que era um momento que eles usavam para compartilhar presentes, fazer festa. Tudo que eles fazem no Natal, eles faziam nessas festas. É incrível, eu teve uma pesquisada rápida lá, tudo que eles fazem. Você sabia que eles davam presentes um para os outros e tinha um misticismo nisso? Era tudo assim, envolve de coisa espiritual mesmo. Tinha todo um misticismo, todo um esoterismo, era tudo espiritualizado. O amigo oculto, eles faziam para a pessoa não saber que era, mas assim, para poder dar honra ao Deus que eles estavam também. Então, assim, tudo, irmãos, as pessoas porque às vezes não param para pensar, tudo tinha a ver com coisa oculta, com coisa mística, espiritual, não era uma coisa simples, era uma festa espiritual, mas uma festa espiritual para outros deuses. Vamos ler Deuteronômio 12, 29 ao 32? Só para a gente poder ver, depois a irmã Valéria fala, o irmão Denilson. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações onde vais possuí-las e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que não enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo:
Assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram estes seus deuses. Pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que eu vos ordeno, observais, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Tá vendo, irmão? Olha isso aqui que Deus falou. Quando você chegar na terra, vocês não ficam querendo saber como que esse povo cultua o Deus deles, não. Não pergunta, fica nem perguntando como é que vocês fazem, como é que vocês, né? Como é que é o ritual que vocês fazem assim para os seus deuses. Não procura nem saber e não façam isso para mim, não. Né? Quando eu cheguei lá, aí a pessoa está adorando o Deus dele lá, ele pegou um porquinho, vamos dizer, pegou um porquinho, cortou em pedaços, colocou em cima do altar, jogou um incenso lá e está fazendo para o Deus dele lá, né? Qualquer lá. Aleluia. Aí vai, olha, eu tive uma ideia. Nossa, interessante você está fazendo. Eu vou fazer isso para Jesus. Aleluia, vou fazer. É a mesma coisa, a pessoa lá num candomblé, eu não sei bem, porque tem tantas, né, essas religiões afro. Aí, por exemplo, ele vai lá e pega uma galinha preta. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Pega uma galinha preta, né, para fazer uma oferenda, pega um vinhozinho, pega umas velas vermelhas, não sei o quê, e faz uma oferenda, por exemplo, para Pombagira ou para Zé Pilintra, coloca um negócio e tal. Beleza. Aí o crente fala, não, que bonitinho, vou fazer isso para Jesus. Vou fazer isso para Jesus. Do jeito que ele faz lá na macumba, eu vou fazer para Jesus também. Né? Vou pegar uma galinha preta, vou pegar assim, só que agora eu estou fazendo não para o Zé Pilintra, eu estou fazendo para Jesus, tá bom? É para Jesus que eu estou, ele vai ficar muito feliz. Aleluia, porque eu peguei minha galinha preta, despenei ela, aleluia, peguei tudo, julguei os negócios, igualzinho eles fazem lá. Só que eu não tenho nada a ver com o Zé Pilintra, está queimado, repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu estou fazendo para o Senhor Jesus, porque a Ele toda a glória, viu? Aleluia. Só que Deus falou que não era para copiar nada do que essas pessoas faziam para o Deus deles. Porque ele falou assim que tudo que eles faziam para os deuses dele era abominável para ele. É por isso que ele ensinou para o povo como que adora ele. Ele ensinou já como que adora ele, como que é para fazer, como que ele gosta. Ele ensinou para nós o que eu gosto, como que eu quero que faça. Então, por que você vai copiar uma coisa que eu abomino? O que está fazendo para os deuses lá, eu abomino. Eu já ensinei o modo de culto para vocês. Eu não ia falar um. Também. Você vê que tinha todo um. Não era. Então, você vê que Deus, quando ele estabeleceu, ele deu os cultos certinho, jeitinho, né? Para Moisés. Até o templo lá faz conforme o modelo. Tipo assim, mostrou o jeito que fazia. Quando era para oferecer, né, algo voluntário, tinha que ser isso. Esse aqui vai ser um macho sem mancha. Ele explicou tudinho, deixou tudo que ele queria que fizesse para ele e que era agradável a ele, ele deixou. Os que o povo estava fazendo para os deuses dele eram coisas abomináveis. Inclusive, ele falou assim que eles até ofereciam os seus filhos, né? E até a Bíblia fala coisa que nunca passou no coração de Deus. Vamos até ler rapidinho essa parte, depois eu deixo os irmãos falar, só para a gente não perder. Jeremias 32 e 35. E edificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Tá vendo? Olha pra você ver, o que eles faziam para os deuses dele? Né, lá num vale, eles passavam as filhas, os filhos e as filhas pelo fogo, faziam um holocausto de pessoa, né? Em vez de levar um cordeiro, queimava lá o filho, queimava lá a filha e oferecia a Moloque, né? Aleluia. Só que esses deuses aqui, irmãos, todos eles falavam como se fosse Deus, o nosso Deus, né? Só que aí cada um tinha um nome. Moloque
É igual eles falam Alá, né, lá na cultura árabe. Alá é como, para eles, é como o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Né? Só que não é o mesmo Deus, porque você vê que ele é todo diferente, mas para eles é como se fosse o Deus Criador, né? E olha, você vê, eles passavam a Moloque. A Luísa falou assim, o que nunca lhes ordenei, nunca, nem subiu ao meu coração, nunca eu pensei, é como se Deus falasse assim, nunca eu pensei tal coisa, nunca quis que ninguém, né, sacrificasse. E eu acredito até que eles faziam isso justamente porque Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, que eles pensaram, né? Só que ali era uma prova de fé. Você viu que em nenhum momento Deus quis realmente que Isaac fosse sacrificado, tanto é que ele falou, não faças tal. E preparou um cordeiro para ele sacrificar. Mas aí alguém pensa assim, nossa, deve ser que é muito importante. Que sacrifício grande, né? Da gente dar um filho, uma filha para o nosso Deus. Aí ele vai ficar muito contente, porque é um sacrifício extremo. É muito mais do que oferecer um cordeiro, oferecer uma vaquinha lá. Oferecer um filho, ele vai ficar muito mais satisfeito, porque é uma renúncia, é um sacrifício muito grande. Mas o Senhor falou assim, nunca subiu ao meu coração que fizesse. Ele fala que isso é abominação. Tal abominação. Aí o crente vai lá e fala, então tá bom, eu pego lá o que ele faz para os deuses dele, que é muito importante. Olha que esse povo, eles é tão fervoroso no culto deles, não é verdade? Eles fazem umas coisas tão assim bonitas, tão interessantes. Vamos pegar isso e vamos fazer para Deus? Né? Eles fazem para os deuses dele, mas eu vou fazer isso para o meu Deus. O Senhor falou, eu nunca. Aqui no Deuteronômio, ele fala assim, o Deuteronômio, voltando lá, Deuteronômio 12 e 31. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles para os seus deuses. O que eles estão fazendo para os deuses deles são coisas abomináveis que Deus abomina. Então eu não quero que faça para mim. Irmãos, pensa uma coisa. Imagina um... Eita, será que vai descarregar? Vamos tentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Imagina, por exemplo, um rapaz namora com uma moça, só um exemplo, né? Na verdade, o de Deus é muito mais que isso, mas assim, imagina um rapaz que namora com a moça com o rapaz, aí o rapaz vai lá e compra um presente para ela, assim, bem do gosto dela e tal, alguma coisa, uma lembrancinha, escreve um cartãozinho, sei lá, escreve lá que ama muito, que não sei o quê, assina e dá ela de presente. Aí depois eles terminam, a moça devolve tudo, tem moça que é assim, né? Alô, devolve tudo, não quero mais, toma a lembrança que você me deu, toma o seu cartãozinho. Aí o rapaz vai e guarda e arruma outra namorada. Aí chega no dia lá dos namorados ou do aniversário dela, ele pega a mesma lembrancinha que ele comprou para outra, que na verdade era a cara da outra, era que uma coisa que a outra gostava, tudo a ver com a outra, não tem nada a ver com aquela. Mas aí ele fala assim, não vou comprar. Né, outra coisa não, já tem aqui, já que ela me devolveu, eu pego e dou para ela com um cartãozinho com a mesma mensagem que ele tinha escrito para outra, falando, eu te amo, não sei o quê, se você é isso, você é aquilo outro. O mesmo cartãozinho, que está bem conservadinho, ele guardou ali e dá para aquela moça. Imagina se essa moça descobrir que aquele presente, na verdade, né, era uma coisa que era para outra. Não é verdade? Você acha que ela vai achar legal, que ela vai ficar feliz com ele? Ela vai ficar, né, decepcionada. Ele nem se deu o trabalho de escrever uma mensagem para ela original. Ele pegou uma coisa que já tinha escrito para outra. Né? Isso é só um exemplo bobinho assim. Aleluia, Jesus. E aí as pessoas vão lá e pegam coisas que fazem aos deuses e oferecem para Jesus. E oferece para o Senhor. E o Senhor está dizendo que o que eles fazem é abominável e Ele não quer. Gente, não, mas eu vou oferecer assim mesmo. Ele vai ficar feliz, nós vamos fazer assim mesmo. O Senhor está dizendo, eu não quero. Você está entendendo?
Né? A mesma coisa a pessoa querendo te dar um presente, que eu falo assim, não, mas eu não quero, eu não gosto disso. Mas a gente não faz isso, que a gente é educado. Mas assim, é modo de falar, mas eu não quero isso. Eu não gosto disso, né? A mesma coisa que a pessoa sabe que você é crente e te oferece um negócio de vinho. Não, mas eu quero te dar. Meu irmão, eu não quero. Eu não tomo vinho. Por que você está me dando vinho? Eu não quero isso. Não, mas eu quero te dar. Mas eu não quero. Isso para mim não funciona. Né? A mesma coisa que Deus está dizendo. Não faça para mim o que eles estão fazendo para os deuses deles, porque eu não quero. Você está entendendo? Eu não quero. Isso é abominação para mim. O que eles fazem é abominação. Por isso que eu já ensinei o que vocês fazem para mim. O que eu ensinei é puro, é reto, é o que eu agrado, né? Não tem nenhuma sombra de variação, mas o que eles fazem lá é abominável, eu não quero, não faça para mim. Aí o que eles fizeram? O Natal pegou lá o que eles faziam para os deuses e estão querendo enfiar na goela de Deus e falar que está adorando ao Senhor. Toma Deus, toma Jesus. Eu não quero, isso é feito por outros deuses, é abominável, carrega um monte de coisa maligna nisso. Que tudo que eles símbolo, tudo que eles fazem, inclusive, na verdade, eu não sou homem, porque vocês estão comemorando meu aniversário, eu sou Deus. Eu mandei comemorar a minha morte, aleluia, porque eu ressuscitei, tenho um corpo glorioso, eu não sou mais homem. Vocês estão me declarando homem novamente? Não é verdade? A irmã Valéria, depois o irmão Denilson, depois o irmão Manuel. Ô, João, é engraçado que a gente vê como que essas festas são tão abomináveis, porque primeiro é para o menino Jesus. Jesus não cresceu. É outra coisa, né? Mesmo que eles viram que Jesus cresceu, foi homem, constituiu o ministério, morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida, mas não, é o menino. Porque é o menino que vai ser conduzido para onde quer que a pessoa quer que ele vá. Ele não vai poder conduzir ninguém, porque menino não conduz ninguém. Né? E você sabe que tinha uma associação em algumas festas, algumas culturas, nessa data, da deusa mãe e do Deus filho? Menino? Uhum. Entendeu? Então, você vê que eles copiaram assim, bem copiadinho mesmo, entendeu? Exatamente. E a gente vê também duas coisas também. Que quando o Senhor ordenou, né, Moisés que comemorasse a Páscoa, claro que a gente não está falando da Páscoa, está falando, né, em questão do Natal, mas a gente vê realmente o que Deus pediu para eles poderem comer, que era pães asmos, né, ervas amargosas e o cordeiro. A gente vê que a comida do Natal, primeiro, que é bebedice. Você viu que quando Jesus realmente nasceu, né, quando ele estava aqui na Terra, os 3 reis magos não apresentou bebida para Jesus? Não. Não apresentou porco para Jesus? Não apresentou nada disso. Você viu que a oferta foi completamente diferente, entendeu? Só louvar o Senhor. E a gente vê que essas festas tão assim, porque toca no ponto fraco da pessoa, família. A pessoa briga o ano inteiro, quebra o pau e vassoura sobe, rodo desce. Mas no Natal, que isso, irmão? Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. É o espírito do Natal. Mas nessas festas dos deuses, eles faziam isso, era uma coisa mais linda. Exatamente. E outra coisa, tem um dia você falou comigo, né? Porque a gente antes, nós íamos à casa da minha tia, né? No nosso ver, a gente não estava compactuando com nada. A gente ia lá por causa da nossa família, era o momento de ver os primos. Eu vou explicar por que a gente faz isso. Pode Exatamente. Aí a gente vê os primos que entram em todo, mas a gente come da comida, a gente, né, não esqueça disso. Mas eu quero voltar aqui. Aí, beleza. Aí eu lembro que um dia você falou comigo que ia chegar uma hora que Deus ia exigir isso de mim, de eu não ir mais. Até que eu falei assim, Ju, você está exagerando demais. Pelo amor de Deus, você está exagerando demais. Só que aquilo que você falou comigo ficou no coração. E eu comecei a meditar. Aí teve um dia, lá a última vez, que foi um terror lá em casa. Porque, tipo assim, a gente tinha falado com a tia que a gente ia. Só que depois que você falou isso comigo, passou do ensinamento, meu pai começou a falar que a gente não ia, o que tem. Aí ficava complicado, porque nós tínhamos falado com a tia Dalila, entendeu? Aí nós falamos assim, tudo bem. Esse ano, então... E o problema
É que a gente foi, mas como a gente já sabia que estava errado, a gente ficou tão constrangido, entendeu? Que a gente rapidinho depois foi embora, entendeu? Que era só ali para marcar uma presença. Mas aí a gente pegou e falou que nunca mais a gente ia visitar a pessoa, nem questão de almoço. Se eu sei, vamos supor que amanhã é dia 25 e vai ter um almoço na casa da minha tia, eu não vou. Exclusivamente porque a pessoa fala que não é, mas, tipo assim, a pessoa faz um frango diferente, entre aspas, é despistado por causa a gente pensa assim, mas é bobeira, porque a mente da gente foi tão contaminada com isso, porque colocou o nome de Jesus, aí acabou, né? Colocou J-E-S-U-S, aí, né, acabou. Irmão, se o seu familiar, no dia, né, 25, vamos supor que ele é candomblessista, se no outro dia ele fizesse uma oferenda aos deuses dele, fizesse um banquete maravilhoso, um churrasco maravilhoso, que era oferecido, por exemplo, para uma Iemanjá, ou, sei lá, um preto velho, que eles falam, e aí, beleza, você tinha coragem de ir na casa dele? Sabendo que ele está oferecendo alguma coisa para o preto velho? Ah, não, mas é minha família, a gente vai só comemorar. Tudo aqui, entendeu? Mas, na verdade, isso aqui está fazendo porque está em gratidão ao preto velho, né? Que, sei lá, é a entidade que protege. Você tinha coragem de ir lá? Mas você vê que a gente está tão contaminado que tudo que é do Natal a gente não vê dessa mesma maneira. E é uma grande idolatria. E a irmã estava falando, a gente fica com esse negócio de família. Eu estava pesquisando que os deuses, naquela época que eles comemoravam para os deuses, era isso. Era uma época, né? Era uma época de união para os deuses. Tudo girando em torno. Era uma época de união. Era uma época de pedir perdão. Parece tudo bonito, né? Era uma época de família. Também a festa idolátrica era nesse sentido. E os irmãos já ouviram falar sobre a magia do Natal? Né? Que eles falam a magia do Natal, o espírito do Natal. Esse espírito, essa magia, irmãos, é ela que faz com que as pessoas sejam dominadas por esse espírito natalino. Entendeu? A ponto dela achar tudo muito mágico, dela querer esses encontros, dela querer estar junto com a sua família, dela querer, entendeu? É essa magia que domina o coração de todo mundo em dezembro. Essa magia, uma coisa mágica nos corações, porque nos outros meses não é assim. Tem ninguém procurando casa de parente. Aleluia. Vamos marcar aqui todo mundo e vamos fazer um dia dos parentes, da família, ou então no mês de outubro, novembro, agora, nós estamos no mês de novembro, vamos pedir perdão para quem a gente for coisa. Às vezes, beleza, né? Às vezes eu quero presentear alguém porque eu fiquei feliz em gratidão. Não, mas tem que ser no mês de dezembro. Só no mês de dezembro tem que fazer isso. Né? Reencontro, tudo tem que ser nesse bendito mês. E os crentes não percebem que a magia do Natal dominou o coração dele. Irmão Ricardo, depois irmã Valéria, ou você vai terminar? Não, vou só terminar de falar. Não, aí teve um dia, né, que o meu patrão pegou e me perguntou por que a gente não comemorava o Natal. Eu falei assim, primeiro, você pode comemorar aniversário de uma pessoa que você não tem nem a data que ele nasceu? Nem sabe. A pessoa inventa. E segundo... Você vê que era assim, Deus fazia tanta questão que ninguém nem sabe a data. Né? Eu falei assim, e segundo, você comemora o aniversário de um Deus? Você vai comemorar o aniversário de Deus? Exatamente. Não tem jeito. Não, é uma coisa impossível. Então, assim, aí eu entrei no entendimento, assim, teve um dia também que o tio Totó, ele quis fazer um almoço para nós lá no Jacuba. Só que ele queria fazer no dia 25, entendeu? Aí nós bateu o pé e falou assim que a gente não ia. Ou fazia antes, ou fazia depois. Você está entendendo? A gente pensa que é bobeira, irmãos. Mas você está entendendo que a magia domina todo mundo? A magia domina todo mundo. Por que tem que ser naquele dia? Por que tem que ser naquele mês? Por que toda essa magia? Entendeu? Porque todo esse espírito dominando o coração dos homens, que parece uma coisa mais linda. Por que nesse mês? Né? Beleza, eu quero ficar lá no mês de julho, pega qualquer mês e fala assim, vamos envolver a família, vamos fazer um churrasco, vamos, né? Eu vou dar um presentinho para o fulano. Não, mas por que tem que ser no mês de dezembro? Só no mês de dezembro? E nessa data? Não, mas não é nada não. Mas nessa data? Coincidência, né? É uma coincidência muito grande, não é verdade? Vou só encerrar. Acabou. Então, assim, se a gente pedir a Deus muita graça mesmo, o certo mesmo
nessa data, a gente nem ir na casa da pessoa, sabendo, tipo assim, que ela passou, né, fez a vigília, porque faz vigília. E só pode comer à meia-noite. Exato. Irmãos, e vou falar a verdade bem sincera com os irmãos. Sabe por que a gente tem dificuldade de renunciar? Por causa da gula. É a gula. É a glutonaria. É a gula. Entendeu? Por causa da gula, irmãos, é perigoso o crente negar Jesus. Se falar com ele assim, numa fila tá dando 1 quilo de carne de boi, mas ele tem que falar que não é crente, aí vou lá, vou falar que eu não é crente, mas Deus sabe que eu sou, entendeu? Deus sabe que eu sou. Ele fica na fila e chega lá e ainda fala que não é crente, por causa de 1 quilo de carne de boi. A gula. Aí você pensa assim, meu Deus, uma coisa tão boba que Deus pode preparar para você o sustento, Deus pode preparar um banquete para você, mas por causa da sua gula, entendeu? Você tem que ir, a glutonaria, e essa época é a época da glutonaria. Aí o crente não consegue renunciar e não tem nada a ver só porque ele quer encontrar com a família, não. A gula, é a glutonaria. O irmão Denilson? Glória a Deus. Uma coisa interessante que muitas das vezes, em certas ocasiões que Jesus Cristo mandava os homens guerrear, ele fazia questão de pedir os homens para destruir o bosque. Porque aqui as árvores que estavam no bosque, Deus fala assim, eles pegam essas árvores e fazem artífices, fazem imagens, escultura. Então, Deus fazia questão de não só de destruir as pessoas, mas até aqueles bosques que era desonra para o nosso Deus. Que era destinado a esses cultos, né? E justamente nessa época, eu estou falando com vocês que tudo que eles faziam, gente, era uma oferenda. A árvore do pinheiro era justamente, elas tinham todo um simbolismo místico. E o crente pensa que é uma coisa bobinha, igual a irmã falou, pensa que é uma coisa bobinha. Não é, irmão, você está carregando um trem místico. Se alguém te dá e falar assim que isso aqui é consagrado e manjar, coloca lá na sua estante, você vai colocar? Não vai, entendeu? Mas, isso aqui não, isso é uma arvinha. Não, carrega, irmãos. Toda uma questão. Aí a pessoa fala, não, mas é só eu orar. Ô, meu filho, se uma coisa já é programada para Satanás, não tem como você desconsagrar ela, não. Se for uma coisa que não é normal, beleza, a pessoa te deu um copo, te deu uma coisa de comer, você não sabia, orou, e tudo, é uma coisa, mas uma coisa que já é feita para aquele sentido. Você colocar um pinheiro na sua casa, plantar lá no lote normal que vai ficar para sua, isso é outra coisa. Mas a árvore não, ela já vem com tudo ali, já é específico, né? É muito tudo, bolos de fruta eu vi, eles fazem um monte de coisa, tudo que, até os alimentos que eles faziam nessas épocas, né, de matar um porco, colocar lá, tinha um simbolismo nele. Os bolos de frutas, entendeu? Tinha um simbolismo, porque tudo tinha, irmãos, era tudo carregado de simbolismo. O irmão Manuel, depois a irmã Karina, depois o Paulo. O meu irmão está falando aqui, e assim, a gente tem dificuldade. Eu lembro que quando o pastor deu o primeiro ensinamento sobre isso, eu tive uma dificuldade, porque, igual eu falei, a magia do Natal nos contamina, né? Esse espírito ele é muito forte, entendeu? Aí daí você vê que domina o mundo inteiro, entendeu? Tem todo assim, você vê que de pessoas de vários credos, várias religiões, todo mundo unido no mesmo propósito. Você fala assim, nossa, glória a Deus, né, irmãos? Todo mundo unido em pau de Jesus, do nascimento de Jesus, só que não. Se fosse uma coisa realmente espiritual, de Deus mesmo, você vê o mundo inteiro comemorando. E eu tinha dificuldade de desvincular isso, né? No início eu tive muito eu não tinha questão com símbolos, graças a Deus minha mãe não, mas a data em si foi difícil. E eu comecei a orar, comecei a pedir Deus graça, eu falei assim, Deus, eu preciso renunciar, porque se isso aqui é uma idolatria, eu estou preso numa idolatria. Mesmo que minha mente tenta justificar que não é. Eu falei assim, já que o pastor deu o ensinamento e mostrou, eu vou ficar resistindo ao Espírito Santo de Deus?
né? Eu vou ficar resistindo. E eu comecei a pedir ao Senhor para poder trabalhar no meu coração. Falei, Deus, vai trabalhando, tira esse negócio, eu não quero mais essa magia me dominando, não, tira isso de mim. Está queimado, não me tira, porque envolve a gente. É difícil, irmãos. Você vê que o trem é tão maligno que domina. É igual o pastor falou, você quer saber que uma coisa te domina? O que ele falava? Então larga para eu ver se você consegue. Abandona para eu ver se você consegue. Aí você vê que você está preso. Aleluia. E aí Deus foi desvinculando, até aquilo não representar mais nada para mim. Não, irmã, e a coisa, é igual a irmã falou que pode orar, a gente pode orar no caso, né? Tipo uma pergunta, uma resposta e uma pergunta que eu tô. A gente pode comer. Mas uma cesta de Natal, ela já vem consagrada, entendeu? Já vem com um propósito, já né? vem com aquele propósito que é, vou te dar uma cesta de Natal, entendeu? Que teve uma vez, o meu patrão, vou comprar uma cesta para todo mundo. E vamos assim, eu não quero não. Por que você não quer? Se você tira, graças a Deus, eu creio no Senhor, toda parada, não quero cesta, mas você tira a bebida que você não gosta, tira o vinho, tira a champanhe, dá para os outros, e como o resto. Eu tive dificuldade no início, porque a gente ganhava lá. E aí eu pensava assim, bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que depois, Deus foi tocando no meu coração para eu me desvincular de tudo, sabe? Tudo que dizia respeito a isso. Eu falei, não, Deus, eu quero me desvincular disso tudo. E o que vai me custar? Eu vou renunciar a uma coisa, Deus me dá em dobro. Deus multiplica para nós, então, não é para quê, né? No caso, por causa que aquilo que a gente tira e dá para o outro, a gente tem que pensar que aquilo ali você tem que ou quebrar e jogar fora, ou não pegar, fazer que nem eu fiz. Eu não peguei a cesta, eu não quero, nessa data não. Agora, se for no meio do ano, igual você falou, e chegar com a cesta lá para mim, eu quero, né? Eu vou querer. Não está vinculada a nenhuma coisa idolátrica. Não está, não tá consagrada, né? Por que, por exemplo, na época de Cosme e Damião, você não aceita bala? Porque está consagrada a Cosme e Damião. Você fala com o seu menino, não pega essa bala. Mas do Natal, as pessoas não conseguem compreender, né? Não conseguem assimilar essa ideia. Porque entrou tanto na mente das pessoas que, igual eu falei, é uma magia, gente. É um espírito muito forte. Não é fácil. Aí acabou no fim que o meu patrão disse, não, então eu vou passar o dinheiro para vocês. Aí o dinheiro, vocês vão comprar aquilo que você quiser. Eu falei assim, mas você vai dar o nome de Natal, negócio para Natal? Se for, não quer seu dinheiro, não. Eu falei assim, não, senhor, vou dar do meu coração, vocês vão pegar, não tem nada. Aí eu peguei, falei assim... Ai, irmã Karina. Eu vou falar outras coisas, mas vou comentar a Sim. respeito que eu tinha muita dificuldade porque a empresa dá brinquedo para os meninos. Ai. Eu tinha muita dificuldade, né? Falei assim, Sim. não, brinquedo. A gente fica uma, né? Tem hora que você coloca, você conta parede, ainda mais quando é uma coisa que vai beneficiar a gente, Sim, né? mas teve uma vez que Deus falou assim comigo. Sim, os meninos, acho que foi na época da Gabi, tinha tanto brinquedo e não brincava nem com a metade do brinquedo. E eu apegada ao brinquedo, sabe? Entendi. Aí depois eu conversei mais o Denilson e a gente falou assim, não, a gente não vai pegar mais, né? A sexta a gente teve um pouco de dificuldade maior, mas os brinquedos a gente falou, não, vamos pegar não. Porque às vezes fica pegado uma coisa assim, muito boba, né? Exato. Mas o que eu ia comentar a respeito que você estava falando da festa e sobre família, claro que o assunto é o Natal. Sim. Mas, assim, eu estou falando de mim, né? Eu tinha essa dificuldade também, questão de família, e o pastor falando, e depois fui vendo. Porque, às vezes, a gente fazia algumas coisas lá em casa e falava que ia ter oração, ter culto, o pessoal não vai. Vai alguns, mas não vai. E quando é eles que fazem, a gente faz a tripa ao coração. Não, porque senão fulano vai ficar triste. Vai acontecer isso. E eles não... Como é que eles não pensam do mesmo não jeito? Pensam mesmo. Não, eu vou lá no culto que o irmão, né, me convidou, porque senão ele vai ficar triste comigo. Agora, se você não for na comemoração dele, aí vai ficar triste comigo. E muita gente, é claro que eles não vão, é porque eles sabem que vai ter oração, né? Que vai ter o culto. E eles não estão nem aí. Depois a gente vê, a gente trata bem, a gente não fica com aquilo. E a gente fica. Aí a pessoa fala, mas não, que isso, gente, vai ter Natal. É nascimento de Jesus. Você gosta tanto de Jesus, por que você não foi lá adorar Jesus na minha casa? Não é? Você não gosta muito de Jesus?
do nascimento de Jesus. Olha como que ele gosta tanto de Jesus. Vai na minha igreja, porque lá a gente fala de Jesus o tempo todo, né? Vou fazer um culto lá em casa para adorar o Senhor Jesus. Vão lá também, você não gosta tanto de Jesus. Você vê que é uma desculpa, né? Não gosta nada de Jesus assim. E uma coisa também é até a questão dos meninos na escola. Porque eu vejo muitos pais falando assim, não, mas lá na escola é porque é uma apresentação da escola. Não tem nada a ver, mas há um espírito. Sim. Tudo que é feito, toda apresentação que é feita, você tem que ficar atenta. Exatamente. Por causa das músicas, né? Então, acho que alguém até me falou, eu não sei se é você, alguém falou de uma pessoa crente que nos dias de festa na escola, que eram pagãs, tipo festa junina, tudo que era pagã, não deixava o filho ir. Eu não deixo. Aí achei bonitinho que a Gabi, dessa vez, a professora, não mandou bilhete, mas falou. Aí a Gabi falou assim, professora, eu não comemoro o Natal. Jesus não gosta. Entendeu? Porque às vezes a gente acha assim, é só uma coisa de escola, mas não é. Tudo há um espírito atrás. E é tão engraçado, gente, que se você acha normal e coisa como normal, as pessoas ficam assim, mas eu lembro lá no meu serviço, eu comecei falando, não coisa não. Aí um pouquinho, mas agora as pessoas até, eu acho que de tanta, sabe por quê? Gente, nos grandes canais eu estava vendo que tem uma reportagem na própria Globo, na internet, falando da origem pagã, a Globo falando da origem pagã do Natal. Né? Grandes empresas de comunicação falando, contando a história. Então, tipo assim, não tem como a pessoa fugir disso, está explícito. Né? Aí, agora, às vezes, você fala assim, não, eu sei que o Natal não tem nada a ver com Jesus. Então, aí eu comecei a ver as pessoas mudar o discurso comigo. Elas começaram a mudar todo o discurso comigo. Eu falei, tá vendo? Se eu tivesse mantido uma posição normal, eles iam continuar querendo reforçar essa ideia. Eu falei, eles mesmos já viram que não dá para comprar essa ideia, que esse negócio, essa festa não é realmente para Deus e ela é pagã mesmo. Agora eles mudam o discurso. Uhum. Sim. Não ajuda. Sim. Sim. Exatamente. Sim. Aí dezembro é caridade, dezembro é união. Dezembro é tudo, né? A coisa mais maravilhosa do mundo é dezembro, né? Aí tem matança, tem um monte de coisa. Aí depois passa dezembro, acabou. Chega janeiro, tá todo mundo desmotivado de novo. O Paulo, depois a irmã Karina. Então, eu quero falar duas coisas. A primeira, eu lembrei do versículo aqui, né? João 15 e 19. Aí eu vou comentar sobre isso. Se vós fosse do mundo, o mundo o amaria, o que é seu. Mas como não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Isso é interessante, por quê? Você vê como isso é interessante. Gente, presta atenção, né? Igual meu pai falava, né? Vamos usar a inteligência, né? Gente, presta atenção. A gente sabe que as coisas de Deus, o mundo aborrece, não é verdade? Se Deus fala A, o diabo fala B, o mundo fala B. Agora, como que Natal, o mundo está comemorando junto? O mundo ama. O mundo ama. O mundo ama. O cara passa a vida toda lá procurando a Deus, fazendo as coisas de Deus, e no dia do Natal, magicamente, agora... Que tá com o nome de Jesus todo mundo adere. Aí quando dá meia-noite, no dia seguinte, está lá pecando contra Deus, prostituindo, fazendo as coisas erradas, né? Olha que coisa engraçada. Mesmo, igual eu falei, o mundo em si fala de nascimento de Jesus, mas eles fazem tudo que aborrece a Jesus nessa data. Tudo que aborrece a Jesus nessa data. Você já viu um aniversariantes que as pessoas aborrecem ele? Né? Aborrecem ele o tempo todo. E eles fazem assim com Jesus. Diz deles que Jesus é aniversariante, né? E aborrece Jesus. Faz tudo que aborrece Jesus. Aí as igrejas já não. As igrejas não, então nós adoramos a Jesus. Mas Jesus falou que não quer isso. Entendeu? Agora, sobre a questão do Natal, eu tinha feito uma pesquisa aqui, aí eu encontrei foi a seguinte informação. É até interessante a gente ver como que as coisas são por debaixo dos panos. A questão do Papai Noel, na verdade mesmo, ele é representado antigamente por esse tipo de pessoa. Tá vendo aí, ó? Um bode. Era um homem que se disfarçava, entendeu? Com escarpu e colocava esse chifre aí e fazia as mesmas ações
como eles falam que o Papai Noel faz, entendeu? É isso que nós estávamos falando. Essa Olha. festa ela é tão maligna que várias culturas, né, usavam. Isso aí é Yule, né? Jubok. Então, mas aí a festa era o Yule, Yule, que é uma Yule, festa Yule. ocultista. O Yule. Tudo que tem a ver com Natal, ligado a essa festa Yule, que era ocultista. Isso. Aí depois veio o São Nicolau, também que eles associaram a figura, né, que até você falou ontem, do Papai Noel. Mas você vê que tudo, gente, tudo carrega um misticismo, um simbologismo, que você vê que não está totalmente fora da palavra. Exatamente. E até uma coisa interessante que eu fiz uma pesquisa aqui e sobre a questão das renas, né? As renas, na verdade, eles colocou bonitinho as renas lá, até a Karen falou sobre brinquedos, né? Eles dão brinquedo de rena, mas as renas antigamente eram bodes, entendeu? Até eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Rapidinho aqui, deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Apresentar. Não sei se vocês vão conseguir ler. Eu vou ler para vocês aqui que é melhor, né? Vamos lá. Vou ler aqui. Pense no Papai Noel como uma receita que levou vários ingredientes ao longo do século. O Thor e seus bodes foram os ingredientes principais para a parte do transporte e da chaminé. Aqui está a explicação exata para você usar. Os bodes e as cenas. Sim, aqui está a ligação. O Thor viajava pelo céu numa carruagem puxada pelos bodes, animais com chifres. Papai Noel viaja pelo céu num trenó puxado por renas, animais com chifres. Conclusão, a ideia de alguém voando numa carruagem puxado por animais chifrados veio diretamente da imagem de Thor. As cenas são os substitutos modernos e mais elegantes dos bodes de Thor. Eu tô falando com você que eles copiaram tudo. Tudo que fazia para os outros deuses, eles copiaram a irmã Karina, o Pedro e o irmão Denilson. Não, Ju, é que eu estava pensando, antes, né, mesmo do ensinamento, que eu vi um post de uma igreja. Claro que, igual já foi falado aqui, é errado a gente comemorar o nascimento. Só que eu estava vendo que eles fazem questão de comemorar justamente em dezembro, coloca tudo no formato do Natal, mas fala que é uma cantada. Até as cores do Natal, você sabia que tinha uma simbologia? Vermelho e verde. Não que vermelho e verde é errado, né? Eu falo assim, mas quando eles usam lá, para as coisas lá, eles carregam uma simbologia naquela época, entendeu? E eu falo assim, vamos supor que não fosse errado. Por que eles escolhem justamente a época? Por que não faz os outros meses do ano? Mas eles sempre, né, vai. E o problema é que é uma igreja, né, que a gente via que quiser aparentemente doutrinada, né? O Pedro? Não, falar umas coisas. Uma coisa que eu achei interessante no comentário da tia Valéria por exemplo, que oferecer, né, um porco e tal, né? No caso, no Natal, que eles oferecem. Primeiro, se Deus pedisse para fazer isso, não pediria um porco, porque antigamente Israel, porco era um animal imundo. Então, porque tem nenhuma relação com, né? Então, porque Deus, tipo assim, né? Deus não pediu, gente. Tô falando, se caso pedisse, por que eu pediria um porco, sendo que porco era um animal imundo? Então, né? Engraçado isso, né? Porque sempre no Natal eles colocam um porco lá, sendo que porco era um animal imundo. Se uma pessoa que está fazendo aniversário, você tem que colocar a coisa que ela gosta. Jesus não gostava, porco, para ele não era isso. Era imundo. E algo que eu achei interessante, você falando sobre a simbologia, até ontem eu pesquisei, claro que a gente não vai entrar em símbolo e sim no lado espiritual, mas eu li, tem um símbolo Natal que é quebra-nozes. Não sei se os irmãos já escutaram. Muito americanos fazem isso, muito, né? Colocam quebra-nozes. E se você ler, gente, eu fiquei abismado, até falei com você ontem quando estava pesquisando. Gente, essa hora do quebra-nozes basicamente é um homem que casou com uma criança e foi aceito pela sociedade. Então, tipo assim, que coisa horrível. E você tá lá, né, pendurando um quebra-nozes no Natal, falando, o quebra-nozes, não sei o quê. Né? Olha a história por trás, porque muitas das vezes a gente tá com, não, tô comemorando. Nem sei por que eu tô comemorando, mas tô aqui comemorando. Você não sabe, mas você tá participando daquilo que tá sendo feito. Então, como você tá participando? Você tá concordando com um cara que casou com uma criança, você tá concordando com 1000 coisas, assim, que você tá concordando ali no lado espiritual. E algo que eu achei estranho, né, foi porque, por exemplo, em várias culturas que a gente leu, eles relacionam Jesus como um homem, né? No caso do Papai Noel. No caso, na Igreja Católica, eles associam Jesus com São Nicolau, que eles falavam que era um homem que fazia muito caridade, inclusive muito... Aí você vê uma dose de espiritismo, né? Porque o Papai Noel, ele não existe, então ele é um espírito.
É um espírito que, né? Que homem que anda pelo céu com uma carruagem? Você consegue pegar uma carruagem e andar pelo céu? Não é ser humano. Não é. E se ele está associado à imagem de São Nicolau também, ou desse outro aí, você vê que é coisas espirituais, gente. Não é coisa normal. Ele consegue entrar pela chaminé sem ninguém ver. Você vê que é tudo coisas espirituais. Não, é tudo mágica, tudo, entendeu? Uma coisa magia. Não tem nada de normal. Aí você vê lá, tudo bem, aí o cara veste de Papai Noel, ele é uma representação. Mas o verdadeiro Papai Noel é aquele que vai lá no céu, que ninguém vê ele, que ele coloca um presente, ele entra na chaminé, ninguém vê. É tudo espiritual, tá vendo? Espírito. E o engraçado, vamos supor que, né, os irmãos não têm, mas vamos supor que os irmãos têm uma chaminé em casa. E alguém entra. O que você faz? Você liga para a polícia. Ai, não, o Papai Noel, ele pode entrar na minha chaminé, pode fazer o que ele quiser. Gente, vamos usar a inteligência. Você não deixa um homem entrar na sua chaminé, vai deixar o Papai Noel que você nem conhece, que você nunca viu, ainda mais que é um espírito, que ele te observa um ano todo para saber se você merece um presente ou não? Espírito. Vamos ser espertos, né? Às vezes a pessoa vai para um lado, ele não está nem entendendo que ele está uma entidade, porque isso é uma entidade. E outra coisa que eu pesquisei, que esse São Nicolau, eles contam a história que ele subiu em cima de um telhado, que tinha uma chaminé, e que eles falavam que tinha 3 irmãs que se prostituíam. E ele jogou, e colocavam meia para ter dinheiro, e ele jogou dinheiro dentro da meia. Para ajudar elas. Você ver. O Denilson, você fala? E acaba que entra em ideologia, e uma ideologia perigosa, que nós vamos viver a unidade de Deus, todo mundo num só espírito, entendeu? Então, assim, aí as pessoas pegam, até mesmo algumas pessoas que não têm ensinamento, outras têm, mas é teimoso, né, que querem ser tipo do contra. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma data que todo mundo vai estar no mesmo espírito. Entendeu? Espírito natalino. Exatamente. Né? A aí o que magia acontece? do Natal. É a liberdade a gente dando liberdade para o mundo espiritual agir. Gente, e aí eu estava vendo, você sabe, tem sites, né? Na internet tem de tudo, né? Tem sites ocultistas, de pessoas que falam de magia mesmo, entendeu? De bruxaria mesmo. E eles falando sobre o Natal, eles comemoram, só que é como Iule, e tem tudo a ver, as mesmas coisas. Só que aí eles já não falam de Jesus, porque eles já comemoram outras coisas, mas é idêntico, gente. E é forte. Nessa época abre portais no mundo espiritual. Não é coisa boba, não. É coisa. Vamos só ler, antes dos irmãos falar, vamos só ler 1 Coríntios 10, do 14 ao 21. Olha o que a Bíblia fala. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificando ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém. Tá vendo? A luz de Jesus. O que eles fazem, os gentios fazem, eles estão fazendo para os demônios. Aí ele deu o exemplo da Santa Ceia. Ele falou assim, quando não consagra ali, não é o corpo e o sangue de Cristo, e nós todos participamos do mesmo pão, e nós estamos sendo participantes, nós nos fazemos, quando comemos, nós nos fazemos participantes do corpo e do sangue de Cristo. E ele falou, e o que eles fazem também torna eles participantes. Ele falou assim, meus irmãos, vocês não podem ser participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Exatamente, tá vendo? É coisa dos demônios, né? Já mostra claramente. É interessante. O Paulo? Então, Gil, aqui mesmo no 1 Coríntios 10, e versículo, só que agora versículo 23,
Eu lembrei desse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso é interessante, por quê? Porque nós observamos que tudo aquilo que é de Deus produz na pessoa uma edificação, produz edificação na vida espiritual da pessoa. Deus não faz uma coisa à toa só na carne, não, produz uma edificação. Mas se o crente ele observar o Natal, eu cheguei no Natal aqui, mas em vez de produzir, igual eles falam, né, para Deus, eles falam que é para Deus, mas quando chega o Natal... Mas tem um avivamento em dezembro, né? Mas quando chega o Natal lá, por que minha fé decai tanto, minha vida espiritual decai tanto? Então tem um problema aí. Então aquilo não é algo de Deus, né? Porque aquilo tudo que é de Deus realmente edifica. Edifica. Né? E era para sair de dezembro os crentes cheios da glória de Deus, o mundo inteiro. Porque fala tanto de Jesus nessa data, tanto de Jesus, não era para todo mundo estar cheio da graça, pessoas convertendo, nossa, Jesus veio à humanidade para nos salvar, eu aceito o Senhor Jesus. Você vê esse fazendo isso? Não. É a pior mês, é o mês mais diabólico que tem para as pessoas pecar, prostituir, né? É o pior, né? É terrível. Irmãos, eu só quero ler Hebreus 7, do 1 ao 3, só para a gente frisar essa questão, porque a pessoa pensa assim, não, mas no meu caso, a gente está adorando o Senhor Jesus. Só para frisar para os irmãos que não existe isso, de falar que Jesus faz aniversário, porque ele não é homem. Aleluia, Jesus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Você vê que esse Melquisedeque é aquele homem sacerdote que encontrou lá com Abraão, quando Abraão voltou da guerra, e ele deu o dízimo para Melquisedeque. E lá não fala de onde esse homem veio, né? Sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias. E ele é feito a semelhança, né, de Jesus Cristo. Até o salmista Davi fala sobre isso por uma revelação, né? E ele fala que ele, olha lá, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito à semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus é Deus, irmãos. Não tem princípio nem fim de dias. Não tem pai terreno nem mãe terrena. Ele teve no ministério dele, mas ele é Filho de Deus, né? Então, como que eu estou dizendo que quantos anos será que Jesus está fazendo? Né? Quantos anos? Qual a idade dele que ele está fazendo? Não é verdade? Não faz nenhum. Você vê que é uma coisa tão sem sentido. Há muito sem sentido mesmo. E você vê que o próprio Jesus falou para comemorar. Por que no dia da ceia estava perto da morte? Eu quero que vocês comemorem o meu nascimento e a minha morte. Nem tocou assunto de nascimento. A minha morte, porque foi pela morte dele. Ele tivesse nascido e não tivesse morrido, nada feito. Foi pela morte dele que nós tivemos vida. Não, eu ia falar isso agora, que eu estava lendo a Bíblia hoje, em 2 Coríntios, tem uma parte que até fala mesmo que pela morte de Cristo nós ganhamos vida. E, tipo, que às vezes a pessoa, não, mas não é certo comemorar o nascimento, a morte, não, é coisa terrível. Mas pela morte de Cristo, pelo sacrifício, nós ganhamos vida. Por isso que é motivo de celebrar. Por isso que é motivo da Santa Ceia, nós no caso vocês, né? Bebem o caso, anunciando que Jesus Cristo vem. E através disso nós ganhamos vida para anunciar que Ele vem. Então não é uma festa sem sentido, é uma morte, mas é uma... Não, Jesus morreu, que esse culto que ele estabeleceu, o culto de Santa Ceia, ele estabeleceu porque tinha um sentido e um propósito. E por que ele rejeita o outro do nascimento? Ele nem falou sobre isso. Porque isso coloca Jesus como homem. E ele não é homem, ele é Deus. E só uma observação, né, na pesquisa que eu fiz, que os deuses de outras, né, nações, tudo eles têm uma data de aniversário. Engraçado, que não sei se estou certo na minha observação, mas querendo colocar Jesus como os outros, né, querendo copiar. Exatamente. Tipo assim, que nem o povo de Israel, querer assemelhar a Jesus, o Pai, aos outros deuses. Sim.
até lembrei da passagem de Isso é terrível, isso é ofensivo para Deus, sabia? É uma ofensa para ele. Eu lembrei da passagem quando o povo de Israel, para parecer com as outras nações, queriam ter um rei. Então, Sempre tipo assim, a querendo gente ser pode igual, até né? comparar, né? Pô, aí todos os deuses têm uma data de nascimento e só Jesus não tem. Aí vem tudo, é o dia 25, vamos pegar outras coisas e deu no que no caso é uma festa totalmente espiritual que puxa só pro lado de Satanás. É misticismo puro. Irmãos, eu quero reler rapidamente, que as horas estão bem adiantadas. Isaías 40, você vê que Deus sempre aborreceu isso, querer copiar, querer igualar ele a outros deuses. Isso é aborrecido, Deus aborrece. Olha, Isaías 40, do 18 ao 25, eu vou ler rapidamente. Isso é Deus falando. Ele fala assim, a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice grava a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada aos príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se planta, nem se semeia, nem se arraiga na terra. O seu tronco cortado sopra sobre eles e secam-se. E um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhes sejam semelhantes? Está vendo? Quem vocês vão querer comparar comigo? Aleluia. Quem é que Deus pode se comparar comigo? Aí as pessoas vão lá e comparam. Aí lá vai lá e coloca a mesma coisa, como se Jesus e os outros deuses a mesma coisa. Isso é ofensivo para Deus, irmãos. É muito ofensivo, né? Você querer comparar ele com os deuses da terra, fazer para ele o que faz para os deuses da terra. Misericórdia. A irmã? Vou falar rapidinho, Jô, porque é muito importante, né, os ensinamentos para nós, porque Deus abre o nosso entendimento cada dia mais, né? Porque às vezes pode ter algum pontinho ali que a gente pode estar errando e a gente não está observando, né? Então, assim, que a gente peça para Deus nos mostrar se tem algum ponto que a gente está negligenciando, principalmente nessa data, ou se a gente se deixa levar por emoções, né? Principalmente pelo... Falei, a magia, minha filha, contamina todo mundo, é uma emoção danada, né? Principalmente, tipo assim, o diabo pega a pessoa pelo sentimentalismo familiar. Entendeu? Aí a pessoa é atraída, não, mas é minha família, não sei o que tem, não tem nada a ver, entendeu? Mas Deus está falando que tem a ver. Então, assim, pedir a Deus graça para Deus nos ajudar a rejeitar aquilo que não agrada a Ele, né? Pedir para Deus arrancar do nosso coração. Senhor, essa magia entrou, me contaminou, que agora eu estou com uma dificuldade para sair dela. Arranca isso de mim. Deus tem poder, irmão. Arranca. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que a gente é pó, que a gente é falho, que a gente é cinza. Igual eu falei com os irmãos, tinha tanta dificuldade, né? Às vezes pode ser que Deus até nesse desenho me mostre mais coisas, né? Porque Deus vai nos aperfeiçoando. Talvez eu não estou perfeita, Deus vai me aperfeiçoar mais, mas a gente tem que querer e pedir a Ele que Ele arranca isso da gente, né? Uhum. Não. Sim. E que você vê que é uma coisa que está associada, porque é mês de dezembro, é o mês. E aí eu vi o negócio da oferenda lá que eles faziam, os bolos de fruta. Agora entendi, liguei tudo. Já entendi. Graças a Deus que eu já não gosto mesmo, então para mim não faz diferença nenhuma. Sim, e é Deus, irmão, Deus liberta a gente. Se a gente quiser, Deus liberta. Não, rapidamente, quando se for aí que Deus odiava essa questão dos deuses, né, do Israel copiar outros deuses, eu lembrei, foi do caso de 1 Samuel 8:6, quando eles pediam um rei. Põe essa palavra para ser mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor, e diz o Senhor a Samuel, ouve a voz
do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti antes. A mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as palavras que fizeram desde o dia que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e aos outros deuses serviam, assim também te fizeram a ti. Vendo, né? Aleluia, Jesus. Então vamos aborrecer nosso Deus, não, irmãos? Vamos pedir para o Senhor, né? Eu sei que às vezes é muito atraente, o diabo trabalha assim. Você acha que o diabo vai fazer uma coisa aqui sem graça para te pegar? Você vai falar, coisa sem graça, eu não caio. As pessoas até falam, se for para eu cair, eu tenho que cair numa coisa mais que faz sentido, vou cair numa coisa sem graça, né? Mas, né, essa não é uma festa sem graça, ela é uma festa cativante. Se eu falar, não, irmãos, é horrível, né? Não, é o melhor, é o mês mais cativante que tem. É o mês que você fica mais envolvido, é o mês que as pessoas mais entusiasmam, é esse mesmo, então cativa mesmo, né? E o diabo faz assim mesmo. Amém, irmãos? Vamos receber o servo de Deus que vai estar orando conosco e vamos aproveitar e pedir o Senhor para arrancar esse negócio do nosso coração.